Gente, nós estamos aqui com o Mar da Galileia ao fundo, não muito distante de nós, à direita, nós vamos encontrar a cidade de Cafarnaum, onde Jesus morava. Esse local é muito próximo do chamado local Monte das Bem-aventuranças, e essa é uma das localizações onde se acredita que Jesus possa ter feito o seu Sermão do Monte. Na verdade, a referência mais antiga de reconhecimento estava aqui, com uma igreja da época do período bizantino. Nós estamos em locais muito próximos. Agora, independente de acertar com precisão o local, é lembrar que o cenário era esse, o ambiente era esse, e aqui, mais importante do que o local, eu tenho enfatizado e repito, é a mensagem que recebemos do Senhor. Algo interessante para a gente observar é que a palavra de Deus diz em Mateus 4:25, é o último versículo do capítulo 4 de Mateus, que antecede o início do Sermão do Monte. Diz assim: e da Galileia, é a região onde nós estamos, Decápolis, do outro lado do Mar da Galileia. Esse é um grande lago de água doce. Do outro lado nós temos Decápolis, era um conjunto de 10 importantes cidades romanas que estava do lado de lá e já era uma região diferente da Galileia. A Bíblia diz da Galileia, Decápolis, Jerusalém, a Bíblia diz Judéia, era ainda uma outra região para baixo de Jerusalém, e da além do Jordão, o território que hoje é a Jordânia, a Bíblia diz numerosas multidões o seguiam. As cidades não eram assim tão grandes ou tão habitadas com a população que nós temos hoje, mas era desses vários lugares que convergiam literalmente milhares de pessoas. O versículo 1 do capítulo 5 diz que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte. Uma pergunta é, por que Jesus precisou subir ao monte? Uma das respostas óbvias é, não havia espaço suficiente nessas pequenas cidades, na costa do Mar da Galileia, para acomodar tanta gente. Eles precisavam de espaço, não tinham nenhuma grande arena para comportar essas multidões. E aqui nós tínhamos nessa região campo aberto. Isso permitia que multidões fossem acomodadas. Um outro fator interessante é que normalmente nessa colina e na encosta para o mar, havia um outro elemento que também ajudava bastante, que era a questão acústica. Imagine que Jesus multiplicou pães para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eram multidões. Como falar para uma multidão como essa, sem o sistema de microfone, de amplificador de voz que nós temos hoje? Então, eles precisavam explorar também essa questão e esse elemento acústico. E é nesse cenário. Normalmente, pensamos em Israel só com o cenário do deserto. Mas aqui, nessa região da Galileia, à volta, né, do mar, que é um grande lago de água doce, nós temos muitas árvores, muita vegetação, muito verde por aqui. E foi nesse local que o Senhor Jesus ensinou as multidões. O Monte das Bem-aventuranças, ele tem vista para a planície de Genezaré, numa extensão de mais ou menos 6 quilômetros de comprimento. Esse lugar era famoso desde os tempos de Jesus, chamado por Flávio Josefo, historiador, de o coroamento da natureza. O verde aqui dessa região é impressionante. Uma das características desse lugar, onde Jesus teria dado o Sermão do Monte, é que ele era desabitado. Alguns acreditam que isso se dava pela dificuldade de cultivar o terreno, onde existia um estrato rochoso e pouca profundidade, apesar de ter essa disponibilidade de irrigação muito próximo. Por outro lado, outros acreditam que graças aos mananciais de água, além do lago próximo, a erva cobria o chão e que havia a sombra de muitas palmeiras. Isso, além do fato de ter espaço para muita gente, da acústica, pode ter sido um dos fatores que levou Jesus a escolher esse local para dar o Sermão do Monte, além de ser muito próximo da sua base, onde ele estava instalado.
Em Mateus 6:1, dentro do Sermão do Monte ainda, Jesus diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Jesus está falando a respeito de não fazer algo meramente para ser visto pelos homens, e sim ter uma atitude onde a gente procure honrar ao próprio Deus. Isso não significa que os homens não possam nos ver fazendo aquilo que Deus espera que façamos. Na verdade, em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 14, quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, ele diz, assim também, no verso 16, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Jesus estava dizendo que ele espera que os homens nos vejam ter a conduta certa. Aqui, quando ele está dizendo a respeito de não fazer para ser visto pelos homens, significa que o propósito de fazer não deve ser apenas que nos vejam fazendo. O propósito de fazer deve ser honrar e agradar o Pai. E ser visto pelos homens deve ser única e meramente uma mera consequência, um efeito colateral. Não faz sentido Jesus, pouco tempo antes, dizer que a nossa luz precisa brilhar diante dos homens e depois querer dizer que os homens não poderiam ver o que nós estamos fazendo. O que Jesus está falando é a respeito de motivação. Nós precisamos entender que, de acordo com o ensino da palavra de Deus, não adianta apenas fazer a coisa certa, nós precisamos aprender a fazer a coisa certa do jeito certo. Por exemplo, orar é a coisa certa que cada um de nós deve fazer se quer receber algo de Deus. Em Tiago capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz, nada tendes porque não pedis. Então pedir é a forma de ter e de se receber da parte de Deus. Mas no versículo seguinte, Tiago 4:3, a palavra de Deus diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Mas pedir não é a coisa certa para receber de Deus? Sim. Mas se fizermos a coisa certa do jeito errado, não funciona. Outro exemplo é a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina que antes de participar da ceia, cada homem deve examinar-se a si mesmo. Cada pessoa deve examinar-se a si mesmo. Por quê? Para que não participe de modo indigno. O que ele chama de o cálice da bênção, no capítulo 10, que obviamente fala do resultado da ceia, que sejamos abençoados, pode se tornar um cálice de juízo ou maldição, porque a Bíblia diz, se participarmos de modo indigno, nós seremos julgados. Então, a ceia é a coisa certa para ser abençoado? Claro que sim. Ter comunhão com o corpo, com o sangue do Senhor, é um princípio que nos abençoa, desde que seja feito da forma certa. Porque se for feito de forma errada, não funciona. Então Deus também quer que os homens vejam as nossas boas obras. Revelar Deus através da nossa conduta é a coisa certa. Agora, há uma maneira certa. E a maneira é que o ser visto pelo homem seja apenas uma consequência de queremos agradar a Deus. E não um teatro que agrade os homens, com um estilo de vida que não honra a Deus. Essa é a grande diferença entre o que Jesus fala ali em Mateus 5, de 14 a 16, e o que ele fala aqui no capítulo 6 de Mateus e no versículo 1. Isso tem a ver com a motivação. Quando Jesus está confrontando aqui os seus ouvintes a respeito desse tipo de conduta, ele fala principalmente da forma como os fariseus se conduziam. Ao longo do capítulo 6, ele diz, quando você der esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Jesus diz, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Que é a recompensa? Queria ser visto pelos homens, os homens já viram, chegou aonde queria. Mas Jesus fala a respeito de fazermos algo para o Pai que vem secreto, e o Pai que vem secreto nos recompensará. É impossível você dar uma esmola e isso permanecer em completo segredo, porque a própria pessoa que você está ajudando vai saber. Jesus está falando sobre a motivação. Ele fala a mesma coisa a respeito de orar. Ele diz no versículo 5, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Novamente o Senhor fala a respeito da mesma coisa, mas ele fala sobre orar no secreto, e o Pai que está no secreto nos vê e nos recompensar. E por último, Jesus fala a respeito do jejum. Ele também diz no versículo 16, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares,
unge a cabeça, lava o rosto, a fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Quando Jesus, falando a respeito da esmola, fala de tocar trombeta, ele está falando de um costume antigo, quando alguém de muita importância chegava num recinto, precisava ser devidamente anunciado, se tocava trombeta, aquilo parava o recinto todo e chamava atenção para aquela pessoa. Jesus está dizendo que a gente não precisa fazer com a intenção de que vejam, mas ele não está proibindo que o ser visto seja uma consequência. Outro dia eu vi alguém falar, é errado alguém dizer para os outros que está jejuando, porque Jesus falou que não pode dizer. Ele falou, não, Jesus falou para não ficar transparecendo ou anunciando isso. E nós só sabemos que Jesus jejuou porque isso de alguma maneira foi compartilhado ou foi contado. O que temos aqui em questão é a motivação do coração. Nós precisamos entender que o próprio Jesus, que confronta repetidas vezes a vida aparente, a hipocrisia, ele nos ensina que não basta apenas ter uma performance de vida cristã, não basta apenas ter um comportamento externo. O que as pessoas precisam não é apenas ver um teatro de vida cristã, não é ver uma alta performance. Na verdade, elas precisam ver o resultado de um coração que está tão conectado com Deus que não consegue esconder isso, aonde é praticamente impossível não transparecer isso. No Evangelho de Marcos, no capítulo 7, Jesus faz uma citação, uma referência ao livro do profeta Isaías. E em Marcos 7, versículos 6 e 7, nós lemos, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha o que Jesus está falando. Ele diz, esse povo me honra com os lábios, performance, mas o coração, o lado de dentro, está longe de mim. Eles tinham a performance do culto, mas não tinham a essência, que é um coração inclinado ao Senhor, que é um coração que anseia pelo Senhor. A Bíblia nos apresenta a responsabilidade de amar ao Senhor, em primeiro lugar, como o maior mandamento, não só amá-lo, mas amá-lo de todo o coração. Deus espera que do nosso íntimo a gente possa colocar tudo de nós nesse relacionamento, tudo de nós nessa busca. O profeta Jeremias, da parte de Deus, declara, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não quer apenas um comportamento externo, o estereotipo da busca. Deus quer o verdadeiro interesse, a verdadeira inclinação para com a pessoa dele. E aqui ele usa Isaías, que profetizou cerca de 700 anos antes da chegada de Jesus, um povo que o honrava com os lábios, mas cujo coração estava longe. Nós vemos a mesma coisa na carta à igreja de Éfeso, no Apocalipse. O próprio Jesus se dirige ao anjo, ao mensageiro da igreja e diz, eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ele está falando de uma igreja que tem alta performance. Ele fala a respeito de uma igreja para quem ele diz, eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Pensa numa igreja que trabalhava. Pensa numa igreja que, além dessa produtividade, tinha resiliência. Ele diz, suportastes provas por causa do meu nome e não desfaleceste. Pensa numa igreja que tinha controle de qualidade. Ele diz, puseste à prova se dizem apóstolos e não são e os achaste mentirosos. Quando você começa a ver as virtudes, as qualidades dessa igreja, parece uma igreja modelo. Mas o Senhor diz, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O que é que ele está dizendo? Eu não quero a sua performance com o coração distante. Eu não quero uma alta performance, mas o coração não está inclinado para mim, não está próximo de mim. Ao que eu e você precisamos entender que a razão de tudo que fazemos, seja o momento onde decidimos dar esmolas, seja o momento onde decidimos orar, seja o momento onde decidimos jejuar, é que isso em primeiro lugar seja feito para Deus. É que a nossa intenção seja honrar a Deus, é que a nossa intenção seja ser visto por Ele, alcançar o sorriso dEle. Agora, se como consequência e não como motivação, as pessoas ainda puderem encontrar em nós esse estilo de vida, então a nossa missão estará completa e nós estaremos alinhados ao propósito de Deus. Alguns anos atrás, o Senhor falou muito forte comigo a respeito dessa questão do coração, da busca que procede do coração e não apenas da performance. Eu decidi me dedicar a buscar ao Senhor de uma forma que eu nunca tinha feito. Iniciei o ano de 2008, tirando um tempo de 21 dias de jejum só na água.
Nunca tinha feito um jejum tão longo. Decidi que eu gastaria tempo lendo a Bíblia todos os dias, orando com muita intensidade. Eu decidi fazer daquele ano o ano onde eu buscaria Deus como eu nunca tinha feito. Mas logo no início do ano, em meados de fevereiro, o Espírito Santo um dia me confrontou. E ele falou comigo: o que eu quero de você não é meramente você melhorar a performance ou bater os seus recordes. Quebrar o recorde do quanto jejuou, quebrar o recorde de quantas vezes você lê a Bíblia. E eu li a Bíblia várias vezes aquele ano. O Senhor começou a falar ao meu coração que mais importante do que buscá-lo é que a gente deseje fazer isso. A Bíblia diz que o homem foi criado para buscar a Deus. Então não é errado a busca, mas muitas vezes nós estamos procedendo nessa atitude da busca com o coração errado. Eu, por exemplo, para cumprir a cota de capítulos da Bíblia que eu tinha que ler naquela ocasião, eu ficava até madrugada adentro lendo a Bíblia, porque senão não conseguiria fazer isso. E o Senhor falou ao meu coração: você precisa não apenas fazer algo que você se obrigou a fazer. E eu não estou falando contra a disciplina. É importante que eu e você buscamos a Deus com ou sem vontade, temos que buscar ao Senhor. Mas naquele momento o Senhor falou ao meu coração: parece que você se obrigou a estar debaixo de um castigo, de uma imposição que não alegra o seu coração. E na verdade o Senhor estava me despertando para entender que o que Ele queria de mim não era apenas que eu o buscasse, mas que eu quisesse buscá-lo. Que eu fizesse isso única e exclusivamente por causa dEle. E não para dizer aos outros que eu tinha quebrado os recordes, que eu tinha melhorado a performance. Então entenda, se a performance melhorada e aumentada for a consequência de um coração correto, ok. Mas se ela for a substituição, então nós estamos errando. Nós estamos comprometendo o nosso relacionamento com Deus. Nós estamos comprometendo a nossa busca. Eu olho para a declaração do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, lá no capítulo 3. O apóstolo Paulo fala de um desejo tão profundo pelo Senhor, por conhecê-lo melhor, por se aprofundar na presença de Deus e entender quem Jesus é e o que Ele coloca à nossa disposição. Ele diz nos versículos 7 e 8 de Filipenses 3, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo estava dizendo: meu coração está tão atraído por Jesus, está tão desesperado por se aproximar cada vez mais dele, que o resto não importa. Conhecer a Cristo, me aproximar profundamente dele, é o que de mais importante eu tenho. Ele chega ao ponto de dizer: por causa da sublimidade do conhecimento de nosso Senhor. Nós precisamos entrar nesse nível de relacionamento com Deus, onde Ele seja o objeto da nossa atração e as outras coisas percam a sua importância. Ou seja, nós não fazemos simplesmente porque tem que ser feito. Nós não fazemos simplesmente porque as pessoas estão nos olhando, nos observando e, afinal de contas, a gente tem que agradar aqueles que nos olham. Tanto uma coisa, fazer o que tem que ser feito, como de alguma forma ser visto por quem nos olha, será apenas o efeito colateral. Mas a nossa motivação deveria ser o desejo de estar próximo dele, o anseio de honrá-lo, o anseio de agradá-lo. Eu quero que você possa considerar como tem sido a sua busca, como tem sido o seu relacionamento com Deus, como tem sido a sua vida cristã. O apóstolo Paulo, em Colossenses, ele declara que os servos não deveriam trabalhar diante dos seus senhores apenas quando estavam sendo vistos, apenas procurando agradá-los. Mas ele fala a respeito de fazer algo para Cristo. Essa é a essência. Quando o Senhor Jesus diz: e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará, Ele estava dizendo: não faça para os homens, faça para o Senhor. E aí você vai ter a recompensa do Senhor. E ainda pode ser que os homens te vendo glorifiquem a Deus pelas suas boas obras. Quando eu vejo essa declaração de Paulo aos Colossenses, que está alinhada com a declaração de Jesus, isso não significa que o meu patrão não vai encontrar em mim o testemunho de um crente que trabalha direito, com dedicação, dando o meu melhor. Mas significa que eu não estou fazendo isso apenas para ele. Eu estou fazendo em primeiro lugar para honrar o Senhor Jesus. Pois como disse Paulo em Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes que recebereis do Senhor, para quem fazemos, a recompensa da herança. Nos próximos minutos, nós queremos ter uma conversa em família a respeito desses princípios que aqui foram compartilhados. Eu tenho certeza que isso vai inspirar, abençoar e fortalecer seu coração. Fique conosco.
Senhor Jesus nos traz um ensino claro e ao mesmo tempo desafiador, né? Quando ele mostra que a nossa justiça não deve ser exercida diante dos homens com o fim, com a finalidade, com a motivação de sermos vistos por eles. Ele deixa claro, de outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste, como já foi falado, ensinado e pregado anteriormente. Isso me remete a um lugar onde, para fazer a aplicação prática, né, a gente precisa, de fato, questionar não apenas o comportamento, mas a motivação, né? Muitas vezes a motivação ela pode até passar desapercebida, nem a gente pode estar fazendo a leitura correta. Mas a verdade é que se a motivação for errada, ainda que a ação seja certa, isso também acaba sendo comprometido, né? O que pode, na opinião de vocês, levar alguém a acabar chegando nesse ponto de perder o coração correto em relação a Deus para, na verdade, estar buscando algum tipo de recompensa terrena, né? Eu acho que o verdadeiro coração de servo, ele precisa ter a motivação correta e não só a atitude de servo. Escutei do John Bevere uma vez falando a respeito de que a motivação ou o deleite do servo está no próprio servir e não na recompensa ou em ser visto pelos outros que pode vir depois. E um engano muito fácil é nós pensarmos que é pela nossa força ou pela nossa habilidade. Muitas vezes a imaturidade nos leva a esse lugar. Muitas vezes, como criança... Falando em maturidade, Ai, gente, vai. eu vou contar uma história da Dona Alice aqui. Ela era ainda bem pequenininha, isso foi há muito tempo atrás, mas na época ela estava muito empolgada com os DVDs que assistia, onde sempre tinha o pessoal da dança, né, com aquelas apresentações e performances de dança. E a Alissa dançava o dia inteiro dentro de casa, era o treino. E quando chegava na igreja, ia lá para frente, né? E ela estava sempre dançando no lugar de maior visibilidade. Um dia eu chamei ela para perto e falei, filha, o que você está fazendo aí na frente? Ela estava bem na frente do palco. Ela falou assim, estou dançando para Jesus. Falei, se você está dançando para Jesus, dança aqui do meu lado, não tem que ser para a igreja inteira ver. Daqui a pouco eu olho a Dona Alice, e ela não estava mais dançando, ela estava sentada na cadeira, segurando os joelhos, as perninhas dobradas, emburrada, e eu sabia muito bem que ela não tinha gostado que eu interrompi o showzinho dela. Curioso foi que ela não só ficou aborrecida quando eu falei que tinha que dançar para Jesus sem os outros ver, mas foi o que ela pediu para a mãe no final da reunião. Você lembra disso que ela te pediu? Ela perguntou se ela podia praticar um esporte que tinha uma conhecida que fazia e nós tínhamos recentemente assistido e todos aplaudiram ela. Eu falei, mas por que você quer fazer isso? Era ginástica artística? É, ginástica artística. Ela falou, porque eu quero poder fazer algo que no final me aplaudam. Então ela foi bem clara sobre qual era a motivação daquele momento. Para poder aparecer. Eu lembro que a frase dela foi o seguinte, o papai disse que na hora de dançar é para Jesus, não é para me aparecer. Ela falou, e o que eu quero é me aparecer. Aliás, quando ela começou a estudar no Belas Artes, isso então foi alguns anos depois, agora já estava com 6 para 7 anos, chegou a hora de ter que escolher um dos instrumentos musicais. E era um momento financeiro difícil para nós. E ela chega em casa dizendo que escolheu o piano. Eu fiquei apavorado, o piano era o mais caro de todos para aquele momento. E eu fui fazer a pergunta, minha filha, por que o piano? Né? Eu estava pensando assim, que talvez você pudesse um violino, uma flauta. E ela tinha reconhecido todos os instrumentos da orquestra, a gente tentou vários da orquestra que eram mais baratos. Ela falou assim, pai, todos os outros têm vários instrumentos, o piano é um só e vai ser eu tocando. Né? Então, quando ela fala dessa fase da imaturidade, eu realmente me lembro. Um dia ela falou, pai, você não entende que eu nasci para brilhar? Né? E esse comportamento, graças a Deus... Os exaltados serão humilhados. Chegou o meu momento. Graças a Deus. Mas a Bíblia também diz, Paulo diz, quando eu era menino, falava com o menino, pensava com o menino, mas quando cheguei a ser grande, deixei. E graças a Deus a gente pode testemunhar o quanto seu coração mudou. É verdade. Né? Então, assim, eu acredito que esse anseio de aparecer e ser visto é uma fase de imaturidade. Então pode acontecer com alguém quando criança, como quando você era criança, mas espiritualmente falando, alguém pode ficar estacionado nessa infância espiritual. E tem muita gente estacionada na imaturidade, ainda não entendendo qual é a realidade de servir, né? Qual é o coração correto disso,
Precisa muita gente sair e passar de fase. É verdade. Eu gosto muito de uma frase que minha tia, eu já vi ela falar várias vezes, que é: o teste de um verdadeiro servo é que ele continua a agir como servo mesmo quando ele é tratado como servo. Uau. Que é muito engraçado, né? Porque quando todo mundo tá te aplaudindo, dizendo que estrela, sabe? Que maravilhosa e tal, é muito fácil você dar uma de modesto, ficar tipo toda humildezinha, né? Tipo, não, quem sou eu? Mas o teste é quando o pessoal tá desprezando, tá dando trabalho pra você, tá, sabe, realmente tratando você como servo e você continua com aquela posição humilde, aquela posição de disposta a servir os outros, né? Isso E é tão interessante, porque é um contraste tão grande. A gente viu, né, nessa mensagem que o Senhor Jesus ensina que aquele que faz para se aparecer já teve sua recompensa. É isso, se apareceu. Já foi visto, conseguiu o que queria. Exatamente. Só que quem faz a coisa certa, do jeito certo, vai experimentar outro nível de recompensa e eu não consigo entender, assim, quer dizer, já tive no meu lugar de maturidade também fazer o mesmo, mas é uma recompensa tão rasa só se aparecer para os outros. Quando existe não só um prazer em servir com o coração correto, que a gente encontra quando fazendo isso do jeito certo, mas existe ainda uma recompensa que vem depois. Então, com certeza, é algo muito melhor de se fazer do que simplesmente querer aparecer. A gente tem que ter o foco na recompensa. E a verdadeira recompensa é fazer para o Senhor, é para que Ele veja o sorriso dele, no final das contas, é o que mais vai valer. Né? Mesmo que nem a gente veja aquele sorriso que a gente sabe que vai estar lá, e mesmo que ninguém veja Ele sorrindo para a gente. Então fica, para mim e para você, o desafio, né, de realmente nos guardar, de exercer a nossa justiça só diante dos homens, só por mera performance, mas fazer isso para agradar e honrar o coração de Deus. Então que o Senhor nos ajude a alinhar a nossa motivação com Ele, com a natureza dele, com os princípios dele na sua palavra. Em nome de Jesus.